Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal e hoje eu quero trazer para vocês o processo de mandado de prisão que pode ser expedido pelo Tribunal Penal Internacional com sede em Haia, na Holanda, e vou explicar o que deve acontecer a partir de agora, como que este mandado deve funcionar e como foi o lobby por trás, nos bastidores de famosos e patrocinadores do terrorismo até chegar a esse desenho prisional que pode levar o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e os líderes do Hamas à prisão, o que significa ser julgado também pelo Tribunal Penal Internacional. Mas antes, peço gentilmente para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, que isso vocês não têm ideia, que ajudem muito na continuidade do meu trabalho aqui no YouTube. Curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Acontece que meses atrás, a advogada de direitos humanos Amal Clooney, exatamente isso, a esposa do astro de Hollywood, o norte-americano George Clooney, que passou a ser a voz ativa de um dos grupos de especialistas jurídicos mais ferrenhos que aconselhou o promotor do Tribunal Penal Internacional a solicitar mandados de prisão contra os principais líderes de Israel e do Hamas. Acontece que esse painel ele foi convocado pelo procurador do Tribunal Penal Internacional, conhecido como Karim Khan, e encarregado de analisar as provas e também análise jurídica que sustentam o seu pedido de mandados contra 3 líderes do Hamas e também de 2 políticos israelenses, incluindo o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Do ponto de vista internacional ou do ponto de vista imparcial, vocês observando essa questão do Tribunal Penal, sobre a sua jurisdição, sobre seus objetivos, até aí tudo bem, ele está sendo colocado em prova, está sendo colocado aquilo que ele tem de melhor da parte funcional, que é analisar determinados crimes ou possíveis crimes, julgar e ali, se for o caso, ouvir as partes e também fazer um julgamento e, no caso, lançar um mandado de prisão, por exemplo. Até aí tudo bem, faz parte das narrativas, faz parte das instituições existentes em todo o mundo, em especial as que estão relacionadas com as Nações Unidas e, em parte, o Tribunal Penal Internacional. No entanto, existe aqui uma sujeira por trás disso e um lobby por trás disso para provocar condenações do ponto de vista que sucede a normalidade, que transfixa a normalidade. E para entender melhor esse movimento por trás deste mandado de prisão, é imprescindível entender quem alimenta a conhecida instituição Clooney Foundation for Justice. Junto com o ator norte-americano George Clooney, Amal Clooney, advogada, esposa de George Clooney, eles fundaram essa instituição Clooney, que luta pela preservação de direitos de imigrantes, direitos de pessoas e minoritários, direitos humanos, direitos do LGBT, sistema prisional e também de outras coisas diárias ali do ativismo, seja ambiental, seja também dos direitos humanos. Acontece que a Clooney Foundation recebe investimento regular de várias empresas de vários ramos, principalmente da tecnologia. Entre elas eu vou citar aqui, como a Fundação Bill e Melinda Gates, Beleza de Charlotte, Tilbury, Coimpacto, a Fundação Ford, Microsoft, o Fundo da Família Smith, a Fundação Versace e entre outras fundações e institutos e também de empresas bilionárias de vários setores, incluindo empresas do ramo de petróleo, de nações árabes e também de empresas ligadas ao mundo árabe, em que repassam investimentos e dinheiro para
a Clooney Foundation e outras instituições ligadas ao Tribunal Penal Internacional, não diretamente à instituição, mas sim aos membros ali presentes e também à própria Nações Unidas. Mas como assim os membros presentes do Tribunal Penal que recebem esses ganhos, milhões ali de investimentos ou de incentivos para determinadas conduções de casos específicos no Tribunal Penal Internacional? Eles pagam essas empresas específicas do mundo árabe, investem neles como pagamento de viagens, pagamento para participar de palestras, participar de eventos de universidades, eventos de, por exemplo, cerimônia de abertura de alguma empresa, de alguma instituição. Eles passam a ser também membros de outras instituições em que essas instituições passam a ser também investidas pelas empresas do mundo árabe. Então, são um emaranhado de empresas e também nações que se relacionam e têm ligações com essas empresas e também essas instituições que lutam pelos direitos humanos, pelos direitos do imigrante, dos direitos da minoria, entre outras ações que eles realizam. A Fundação Clooney está praticamente ligada às Nações Unidas. Mas como assim? A Clooney realiza ações em diversos países em prol ali da estabilidade dos direitos humanos e humanitários, entre eles a Síria, por exemplo, e o Líbano. Para tanto, existe um mecanismo de regras a serem seguidas por essas instituições do tipo como a Clooney Foundation, que possuem ligação com as Nações Unidas. Entre elas, por exemplo, exercer pressão política, jurídica e também midiática contra atos praticados, por exemplo, pelos israelenses lá na região da faixa de Gaza, por exemplo, independente ali se as ações elas são legítimas ou ilegítimas, a pressão ela deve ser exercida. Então isso atende a pedidos feitos, por exemplo, por grandes árabes e também nações árabes que patrocinam diversos setores ligados tanto às Nações Unidas quanto também à Clooney Foundation, de alguma forma, através de eventos, através de arrecadações, através ali de pagamentos de compensações, tá? Então, em 20 de abril de 2023, isso traz um pouco de contradições nessa conduta da Clooney Foundation com essa posição de Bill Gates, por exemplo, no dia 20 de outubro de 2023, que ele postou em seu Instagram, dizendo em relação à situação de Israel e também de Gaza, do Hamas em si, logo após os eventos do terrorismo, dos ataques os ataques terroristas do Hamas lá em solo israelense. Vamos deixar entre aspas: o meu coração está partido pelas vidas inocentes perdidas no Oriente Médio e pelo sofrimento contínuo de israelenses e palestinos. Que o mundo encontre uma forma de acabar rapidamente com a violência e de construir um caminho para uma paz duradoura na região. Feche aspas. No entanto, por que essa mensagem é contraditória? Como havia dito, Bill e Melinda Gates têm ali em si uma associação, uma empresa, uma instituição de caridade, uma instituição específica que direcionam bilhões de dólares para determinadas instituições, como a Clooney Foundation. Então, essa atual decisão e essa atual posição de Bill Gates vai contra exatamente a posição da Clooney Foundation, que é de estimular e criar um lobby para prender o primeiro-ministro israelense. Então, a atual decisão do Tribunal Penal Internacional pode afetar, sem dúvida alguma, a própria Fundação Clooney. Isso porque os líderes tecnológicos globais, desde o Google a Microsoft, patrocinam a fundação. E eles, por exemplo, a Microsoft e inclusive o próprio Google, patrocinaram, apoiaram Israel após ter sofrido aquele ataque
terrorista, lá no ano passado, em 7 de outubro. Inclusive, as empresas de capital de risco, capital aberto, juntaram fundos de ajuda humanitária porque grande parte dos mais de 300 mil reservistas que foram convocados por Israel passaram a se juntar a essa guerra lá em Gaza e que também as suas famílias sofreram esses ataques no dia 7 de outubro do ano passado. Então essas grandes empresas criaram um fundo de ajuda humanitária exclusiva para Israel. Então vai especificamente contra a própria decisão da Clooney Foundation, através desse lobby interno, mascarado nos bastidores, que induziram a determinação do procurador de determinar e de recomendar mandados de prisão para líderes israelenses. Então, como vai funcionar isso? Esse painel, né, que vai estimular esses juízes a tomarem decisões, se aprovados essas recomendações, os mandados de prisão serão emitidos para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e para o ministro da Defesa Yoav Gallant pelas ações ali mantidas, ações militares em Gaza e também em West Bank, até mesmo no Líbano, se for observar num todo. Também estão sendo solicitados mandados de prisão para 3 altos funcionários do Hamas, como a gente já conhece, o líder que atua em Gaza hoje, que foge como rato por debaixo ali dos túneis, como Yahya Sinwar, o chefe político Ismail Hani e também Mohamed Diab Ibrahim al-Masri, que é o líder do braço armado do Hamas. De fato, esse mandado de prisão, num todo, afetaria tanto Israel, os líderes de Israel, quanto do Hamas? Não tem como afetar diretamente eles. Por quê? A decisão de solicitar mandados de prisão, ela não significa imediatamente que o indivíduo ele já é culpado. Tem todo um processo do contraditório, né? Mas é uma primeira etapa do processo que estimula o início do processo em si. E até mesmo esse processo, esse julgamento, ele é um pouco demorado. Então, se o tribunal encontrar, por exemplo, provas suficientes de crimes, pode convocar esse suspeito, por exemplo, o primeiro-ministro Netanyahu, voluntariamente para fazer suas declarações e também os seus atos de defesa, lá no tribunal em Haia. E o tribunal ele pode emitir também mandado de prisão, contando ali com os países membros, que são mais de 120 nações, para efetuar a prisão desse indivíduo e transferir o suspeito para as mãos do Tribunal Penal Internacional. Então, como que acontece, como que surgiu o Tribunal Penal Internacional? Ele surgiu através da criação do Tratado de Roma, em que propriamente o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, ele é em si o Tratado de Roma, que foi criado em 1998, tá? E ele foi seguido ou foi assinado e ratificado por mais de 120, ou melhor, por 120 nações, entre elas o Brasil. No entanto, 32 estados, incluindo a Rússia e os próprios Estados Unidos e também a Israel, eles assinaram o Estatuto de Roma, mas eles pularam fora posteriormente. Eles não ratificaram no seu parlamento, no seu congresso. Então, embora o Tribunal Penal Internacional ele seja independente da ONU, ele é aprovado pela Assembleia Geral da ONU como existência e também como decisões jurídicas e mantém um acordo de cooperação com a ONU. Então, a ONU ela exerce grande influência sobre o Tribunal Penal Internacional e o Tribunal Penal Internacional exerce grande influência sobre a ONU. Então, se os suspeitos, por exemplo, comparecerem ao tribunal hoje, através de solicitação, eles vão passar por um julgamento, um pré-julgamento, no qual o tribunal vai decidir se existem provas suficientes para continuar esse caso, esse julgamento. Então, depois, há um julgamento com 3 juízes do Tribunal Penal Internacional, diante do caso de cada indivíduo individualizado, é claro, e essa acusação ela deve provar, além de qualquer dúvida razoável, que esse indivíduo ele é
culpado pelos crimes, que podem ser diversos, por exemplo, crimes de guerra, crimes de genocídio, entre outros crimes. Então, após a aprovação de um veredito final, a partir tanto do procurador quanto dos juízes, o acusado ele pode ser condenado até 30 anos de prisão, que pode ser, é claro, aumentado, a depender, é claro, das circunstâncias dos crimes e também das denúncias. Então, o problema imediato, nesse momento, para os israelenses, eu vejo que um mandado de prisão, que foi ele expedido, possivelmente expedido no futuro, eu vejo como um interesse mais para o mundo árabe, como uma imagem destruída da reputação israelense, do que propriamente para atingir os líderes do Hamas. Então tem mais um cunho de repressão contra os israelenses do que propriamente tentar neutralizar o grupo terrorista. É muito mais vantajoso a condenação de Israel do que do Hamas. E essa circunstância, nessa situação, ou também status, não pode ser subestimado o mandado de prisão para Israel, para o primeiro-ministro, não a nação, mas para o primeiro-ministro e também ministro da Defesa. Porque o mandado de prisão, por exemplo, contra Vladimir Putin, teve efeitos políticos extremamente negativos para a imagem da Rússia, para a imagem de Putin e para a estabilidade política e relações internacionais da Rússia. Isso porque só no ano passado Putin cancelou os seus planos e viagens para participar de diversas reuniões importantes que colocam em jogo a economia, a política e também as relações exteriores internacionais da Rússia. Inclusive participar da reunião no BRICS que ocorreu lá na África do Sul, à luz ali aparente da obrigação do presidente da África do Sul em expedir ali a prisão de Vladimir Putin se ele realmente pisasse na África do Sul, porque a África é uma signatária do Tratado de Roma. Em relação aos líderes do Hamas, para os quais possivelmente podem ser solicitados ali mandados de prisão, por exemplo, tanto Sinvar, quanto Daif, quanto Ismail Hani, que reside hoje no Catar, que não é signatário do Estatuto de Roma, aparentemente, do ponto de vista de efeito, causa e efeito, isso não tem qualquer possibilidade de manchar a reputação desses líderes, porque são líderes terroristas. E a criação e o incentivo, a influência dessa possibilidade de se criar um mandado de prisão, ele tem mais o objetivo de mirar nos israelenses. E eles colocaram ali líderes do Hamas só para tentar diminuir a perseguição ou narrativas contra os israelenses. Os israelenses cometeram atos específicos, é preciso ser avaliado, é preciso levar ao tribunal penal para ser avaliado. E isso é ser imparcial nesse assunto. Mas, de fato, ter ali um lobby por trás disso traz muitas questões e críticas e contrastes até mesmo de criminosos, né? de crimes internacionais no envolvimento de nações e de empresas árabes controlando, por exemplo, a Clooney Foundation e também estimulando, através de ligações com as Nações Unidas, os membros do próprio Tribunal Penal Internacional. Então isso sai da alçada de um ato de avaliação, de um ato jurídico imparcial, para um ato mais de parcialidade, em que se colocar líderes no Hamas no meio desse balaio de gato prisional é somente uma fachada dizendo que vai perseguir, que vai, na verdade, condenar os dois lados que estão cometendo crimes, por exemplo, tá? E geralmente o Tribunal Penal Internacional ele julga casos envolvendo crimes ali, como havia dito, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e também crimes de guerra. E esses estados signatários eles são obrigados a deter o indivíduo que pisar em sua nação ou até mesmo indivíduo que já more ou seja ali um cidadão nato de determinada nação que é signatária do Tratado de Roma, tá? Para finalizarmos aqui,
De acordo com o próprio Netanyahu em sua defesa e também com os Estados Unidos, o TPI, o Tribunal Penal Internacional, ele foi fundado como consequência do que ocorreu no Holocausto e não deveria estar tentando novamente minar o direito fundamental de Israel, inclusive da sua autodefesa. E os próprios americanos condenaram esse avanço do processo de prisão contra os israelenses dentro do Tribunal Penal Internacional e disse ainda que a situação lá em Gaza não tem qualquer comparação com o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, com os judeus. Então, apesar desse possível mandado de prisão que pode se desenrolar ao longo aí dos próximos meses, não tem qualquer efeito algum contra os israelenses, porque eles não são signatários, nem mesmo contra os americanos, nem mesmo contra os russos. Será que o Tribunal Penal Internacional ele teria coragem de expedir o mandado de prisão, por exemplo, contra um presidente americano por determinadas guerras, por invasão no no Iraque, Afeganistão, em Kosovo, de também realizar qualquer outro tipo de mandado contra os chineses, contra Xi Jinping? Não sei se eles teriam coragem disso, eu posso cravar que não teriam coragem. Isso porque isso traz péssimos benefícios para o Tribunal Penal Internacional, que perde ainda mais investimento, alinha também dentro das Nações Unidas. Tá? E por isso mesmo que os Estados Unidos condenaram essas decisões de continuar essa discussão de um mandado de prisão para Israel, para Netanyahu e Yoav Gallant, exatamente porque eles poderiam no futuro também ser enquadrados, os Estados Unidos, caso invadam novamente outro território soberano, e poderia ser também levado a cabo um processo de expedição ali de um mandado de prisão, que prejudicaria a imagem dos Estados Unidos. Então é um problema político muito sério, que dificulta sem dúvida alguma as articulações em todo o mundo dos políticos envolvidos, enquadrados como mandatários de um determinado crime. Netanyahu pode usar sua influência junto também com os Estados Unidos para tentar barrar esse processo prisional, empurrando ainda mais pelas ofertas políticas exercidas por Bill Gates dentro da ONU e também do próprio Tribunal Penal, na figura da Clooney Foundation. Um dos principais, é claro, o Bill Gates, um dos principais financiadores das organizações e de seus membros funcionários lá na Clooney Foundation e também nas Nações Unidas. Espero que tenham gostado dessa análise. Peço gentilmente para se inscrever, ativar as notificações, que vai ajudar muito na continuidade do meu trabalho. Curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.